Tudo bem com você? Será que você é um narcisista? Muita gente tem perguntado sobre isso. Os comentários ficaram recheados. Falaram que eu era narcisista, que eu não estava fazendo as coisas, que eu era egoísta, que eu não sabia lidar com situações, que eu só pensava em mim, eu só trabalhava. Uma série de coisas acontece na vida da gente e existe esse rótulo chamado você é um narcisista. Mas será que você é mesmo? Vamos entender por que você pode ser ou não narcisista. Hoje o rótulo narcisista pode ser uma coisa bastante desagradável. Com o aumento do conhecimento do que é narcisismo, existem algumas distorções ao longo do caminho. Muita gente confunde as coisas. Então o que acontece? A pessoa vê um vídeo, ouve um comentário e essa pessoa é narcisista. Cuidado com isso. Para você ter um diagnóstico de um narcisista, você tem que passar com um profissional qualificado e para ter um laudo com um médico psiquiatra. Agora, já lhe digo uma coisa, se você está assistindo este vídeo, muito provavelmente você não é narcisista. Agora, você pode ter uma coisa chamada traços narcisistas, que todos nós temos em algum grau. O importante é entender, isso está atrapalhando sua vida, você está tendo problemas por causa desse tipo de comportamento, ou simplesmente alguém jogou ao ar e você captou isso e vestiu uma carapuça que não necessariamente é sua. Então, o que são traços narcisistas? Todo mundo tem, como eu já falei. Um traço narcisista pode se manifestar assim. Se alguém se contrapõe a mim, eu me irrito com isso e desejo ir lá e provar o meu ponto. Não, eu que sou a pessoa. Isso pode ser um traço, pode ser uma série de outras coisas também. Outro exemplo que pode ser dado, você só trabalha, você só pensa em dinheiro, você só pensa em você. Será que é isso mesmo? Outra questão, se você tem um traço narcisista, você pode ter algum comportamento de menosprezar uma outra pessoa em algum momento, ou desdenhar dela, ou até tirar um sarro um pouquinho além do que deveria. Isso tem que ter autocrítica. E o que é autocrítica? Eu observar o meu comportamento e o impacto que ele tem no outro e principalmente o impacto que tem em mim. Nós desejamos relacionamentos harmoniosos, só que cada cabeça uma sentença. Então não necessariamente você é um narcisista. Você pode ter alguns comportamentos que podem indicar alguma tendência narcisista, que não necessariamente de fato lhe torna um. O narcisista, de fato, ele tem um sentimento interior de grandeza e de importância. Essa é uma característica muito clara do narcisista. Obviamente, temos narcisista vulnerável, oculto, grandioso, maligno, tem um monte de coisa nesse sentido. Uma outra parte para você analisar. Temos 3 pontos, diria 4 agora, que chama-se a tríade obscura, que é o narcisismo, maquiavelismo e a psicopatia. Mas tem um elemento lá que agora não, já há um tempo está sendo colocado, que é o sadismo. É você ver no outro prazer enquanto este outro sofre. Então, essas questões são complicadas. Se você não tem empatia pelo outro, se você vê o outro em sofrimento e não sente nada e solta, bem feito, mereceu mesmo, isso é um pouco complicado. Eu não estou dizendo que você tem que sair por ali derramando lágrimas para todo mundo. Não é isso. Agora, a falta de empatia pelo outro ou ser cruel com o outro de forma propositiva, isso é uma bandeira vermelha. Um item muito forte é você observar os vários relacionamentos que você tem. O comportamento que está sendo indicado por uma pessoa, você vê em você? Você faz a mesma coisa com outras pessoas? Faz parte, vamos dizer assim, da sua personalidade? Você é desse jeito? Você se questionou onde você aprendeu esse comportamento? De onde nasce
uma determinada reação a um determinado estímulo, ou seja, quando alguém lhe fala alguma coisa que não necessariamente ressona com o que você de fato sente por dentro e você fica irritado e quer contra-atacar. Isso não quer dizer que você é narcisista, quer dizer que você tem uma parte que você tem que trabalhar, uma insegurança, por exemplo. Como é que eu vou fazer essa autoavaliação a respeito se sou ou não um narcisista? Bom, primeira pergunta, né? Da onde veio isso? Foi uma coisa que veio da minha cabeça porque eu vi um filme, eu li alguma coisa, eu vi um vídeo, ou foi alguém que falou, ou foi alguma coisa que eu estou sentindo que eu estou perdendo a mão? Encontre aonde veio, de onde nasce essa preocupação. E principalmente, qual comportamento seu, não é pensamento, é um comportamento que você desenrola na sua vida que te leva a considerar isso. Ah, veio de outra pessoa, mas de fato eu tenho esse comportamento? Pense assim, todo mundo tem algum traço narcisista e muitas vezes é uma adaptação a um ambiente que você está. Então pode ser no trabalho, você aprendeu a se defender dessa forma, porque a lei da sobrevivência na empresa era essa. Ou no ambiente familiar, você de criança talvez teve que se adaptar a algum ambiente onde você aprendeu certas coisas que você desenvolve ainda no seu comportamento como adulto. Essa autoanálise que você vai fazer, ou já está fazendo, tem que ser feita de forma honesta, de forma justa com você. Lembre-se que tem o outro lado da moeda. E o que é? Se você é uma pessoa com grande empatia ou que tem alguma codependência ou uma necessidade de se sentir parte, alguma coisa assim, você pode adotar certos rótulos que jogaram em cima de você. Toma muito cuidado com essa questão. Aí vem outra questão. Será que você mesmo não está lidando com um narcisista? Horas. O narcisista, ele distorce a realidade, ele inventa coisas e ele projeta o que ele é para cima da outra pessoa, gerando muitas vezes confusão, falta de conexão com a realidade, que você começa a pensar, será que eu sou o abacaxi dessa história? A manipulação pelo rótulo, ou seja, você é narcisista, pode ser uma forma de inverter o jogo. O próprio narcisista acusa você de comportamentos narcisistas e você se perde. Você tem o quê? A preocupação de um bom relacionamento. E se você tem essa preocupação, você acaba se questionando, será que sou mesmo essa pessoa que está sendo descrita pela outra? Um outro aspecto muito importante, se de fato você está lidando com um narcisista, ele faz um joguinho, que a gente tem outros vídeos no canal falando a respeito, ele faz um joguinho que você começa a questionar sua realidade. E muitas vezes você perde um pouco a conexão com a realidade e você passa a acreditar numa realidade fabricada dentro dessa fantasia narcisista. E você passa a ser esse personagem dentro da fantasia narcisista, levando você a acreditar em coisas que não correspondem com a realidade. Presta muita atenção nisso. Você pode estar sendo manipulada ou manipulado nessa questão. Quando a gente se depara com uma situação como essa, como é que a gente faz uma autoavaliação? Existe reciprocidade dentro desse relacionamento? Respeito? Empatia? Ou predomina simplesmente controle, culpa? Há um elemento de manipulação nesse relacionamento? Existe o fenômeno de gaslighting. E o que é isso? É você atear fogo no gás, acender o gás da pessoa. Colocar pilha é uma forma que eu gosto de colocar em português. A pessoa fica criando certas picuinhas para você se inflamar, para você explodir, por exemplo, ou tenta te levar a uma instabilidade emocional. Outro aspecto que a gente tem que olhar, essa pessoa está fazendo fofoquinha a seu respeito com as outras pessoas, com finalidade de queimar o seu filme, de fazer a sua caveira. Assim ela se esconde como vítima. Ai, o outro é o ruim, eu sou a vítima dessa pessoa.
Narcisista ama fazer isso, porque o narcisista lá dentro, ele não faz isso. Ah, eu sou narcisista, eu não sabia o que estava fazendo. Não, o narcisista tem conhecimento pleno de suas ações e faz isso de propósito para manter a sua fantasia narcisista e o controle e a manipulação da situação. Cuidado com rótulo. Assumir um rótulo é você assumir uma coisa que você não é e você passa a acreditar que é. Muito cuidado quando você começa a escorregar nesse campo. Evite cair na culpa ou na vergonha. A pessoa fez fofoca de você, obviamente você vai se sentir ofendida ou até indignado com uma questão dessa. Essa é uma forma de desestabilizar você emocionalmente. Esse ciclo de culpa que pode ser gerado mantém sua vibração energética lá embaixo e você acaba se sentindo pressionado, você acaba se sentindo presa dentro de uma situação que não é sua. O que você está fazendo aqui é buscar a autocompreensão. Faz muito bem fazer isso mesmo. Entender o que de fato é narcisismo, você começa a perceber que, poxa, eu posso ter um traço aqui e ali que eu posso trabalhar. Todo mundo tem. E eu posso alterar isso no meu comportamento com o tempo. Tendo atenção que eu tenho esse comportamento, pode ser transformado. Mas você tem que separar os mitos de fatos, né, gente? Como a gente vem reiterando nesse vídeo, se eu tenho traço narcisista e estou consciente, eu tenho ciência desse comportamento, que é ruim nos meus relacionamentos, pode ser uma forma de me comunicar. Às vezes eu sou muito direto e isso é percebido pelas pessoas como uma certa agressividade, por exemplo. Ou você não sabe falar não. Aí as pessoas abusam mesmo. Então você tem que ter um bom senso de onde você tem que se trabalhar. E quando eu falo, não é trabalhar o outro, não. É a gente se trabalhar. Pense que você tem que colocar também limites. Se a pessoa está te acusando disso, você não pode deixar passar de um certo ponto que você passe a acreditar que você é essa pessoa negativa, essa pessoa ruim. Não é. Se você tem a percepção de mudança, ou que você até questionou o fato, olha, talvez eu possa ser narcisista, você está fazendo certo. Você veio aqui, está se esclarecendo e para de se culpar. Se eu vejo um comportamentozinho que é meio esquisito, vou trabalhar nele. Qual o problema? Ninguém nasceu perfeito, não é? Sempre digo, se a dúvida persistir ou você sente que pode estar sendo manipulado e se prendeu em uma situação assim, procure um terapeuta. Qual o problema? Vai lá bater um papo, vai falar com um profissional, fazer algumas sessões de terapia, que você pode descobrir uma série de coisas, que inclusive você talvez não é narcisista mesmo e que você pode ter uma codependência. Aí você trabalha com o terapeuta e você volta a ter uma saúde emocional, psicológica, bem bacana, se torna mais forte, mais atento à realidade à sua volta. Além do autoconhecimento que só te fortifica ao longo do caminho. Uma coisa importante que a gente vem falando, narcisista não estaria assistindo esse vídeo, muito dificilmente. O narcisista não vê problema nele ou nela, eles simplesmente acham que essa é a forma correta de agir. Eles nunca param para fazer uma autocrítica que eles possam estar pisando no tomate ou machucando alguém. Eles não têm essa empatia. Então, olha, se você está vendo esse vídeo, para um pouquinho para pensar que você pode estar caindo ou tropeçando num comentário de uma outra pessoa que não reflete a verdade. Tenha sua autocompaixão em dia. O fato de você identificar que tem algum traço narcisista não é uma condenação, gente. Isso não é condenação. Todo mundo tem aspectos da sua personalidade que você talvez tenha que trabalhar nisso, entender o porquê que você tem esse comportamento e ajustar isso para melhorar seus relacionamentos com as outras pessoas. Isso pode ser feito com tranquilidade. Pode ser que você cresceu em um ambiente tóxico. Vai saber se você tem uma mãe narcisista, um pai narcisista, e você aprendeu algumas coisas para você lidar nessas situações que você está manifestando agora como adulto. Isso não é uma sentença condenatória. Isso quer dizer, eu passei por uma situação quando era mais novo, nada me impede que eu possa melhorar
evoluir e ser uma pessoa melhor comigo mesma e com os outros, né? Gente feliz não enche a paciência de ninguém, não é assim? Se a gente foca numa melhora pessoal, numa autocrítica construtiva, não estou falando de ruminação, de ficar, eu sou ruim, eu sou mal, isso não faz bem para ninguém. É olhar o que você pode mudar, ok, eu tenho esse comportamento e eu vou começar a observar isso e evitar esse comportamento e mudar isso. E eu vou observar um resultado mais agradável com meus relacionamentos com as outras pessoas. Espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreve que tem mais conteúdo nesse respeito que vai ajudar você. Eu sou muito grato por sua presença, paz e bem, até a próxima.